Você já se perguntou como terminaram os dias de Adão e Eva? Eles foram os primeiros seres humanos criados por Deus, mas depois de serem expulsos do Jardim do Éden, pouco se fala sobre suas vidas e suas mortes. Quem morreu primeiro? Qual foi o impacto de suas escolhas no destino da humanidade? Neste vídeo, vamos explorar profundamente a história bíblica, os textos antigos e até interpretações teológicas para responder a essas perguntas. Fique até o final, porque o que descobrimos sobre o fim de Adão e Eva pode surpreender você e transformar sua visão sobre essa história tão conhecida. Antes de entrarmos no mistério sobre quem morreu primeiro, precisamos revisitar como tudo começou. Adão e Eva foram criados por Deus de maneira especial. Adão foi formado do pó da terra e Eva, da costela de Adão. Eles não foram apenas os primeiros humanos, eles representavam o ápice da criação, feitos à imagem e semelhança de Deus. No Jardim do Éden, eles tinham tudo: um lugar perfeito para viver, acesso a todas as árvores frutíferas e, o mais importante, um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia descreve que Deus caminhava com eles no jardim, mostrando a proximidade dessa relação. Mas com a introdução da serpente e a tentação, tudo mudou. Quando Eva escolheu comer o fruto proibido e Adão a seguiu, o pecado entrou no mundo. Esse ato trouxe consequências devastadoras. Não apenas foram expulsos do Éden, mas também começaram a experimentar a mortalidade e o sofrimento. Deus declarou que Adão teria que trabalhar arduamente para obter sustento e que Eva enfrentaria dores ao dar à luz. Esses detalhes mostram como a vida que tinham no Éden foi completamente transformada. Essa queda não afetou apenas Adão e Eva, mas toda a humanidade. Por isso, é essencial entender que o pecado não é apenas uma escolha pessoal. Ele tem consequências amplas e profundas. A expulsão do Jardim do Éden foi um momento de grande ruptura. Imagine o contraste de um ambiente perfeito, cheio de beleza, paz e comunhão com Deus, para um mundo onde tudo era diferente. Fora do Éden, Adão e Eva enfrentaram dificuldades que nunca haviam experimentado antes. Adão foi chamado a trabalhar arduamente para cultivar a terra. Esse trabalho não era apenas físico, mas emocionalmente pesado. A terra agora produzia espinhos e ervas daninhas, e o sustento vinha com suor e esforço. Eva, por outro lado, enfrentou as dores do parto, mas também a alegria de trazer novas vidas ao mundo. Além disso, eles tiveram que lidar com o peso da culpa e da separação de Deus. Imagine a dor de Adão e Eva ao lembrar de como era a vida no jardim e saber que nunca mais poderiam retornar. Essa memória deve ter sido um fardo emocional constante. Mesmo assim, Deus continuou a cuidar deles. Ele providenciou roupas de peles para cobrir sua nudez, mostrando que, apesar de suas falhas, ele ainda os amava. Essa é uma mensagem poderosa. Mesmo em meio às consequências do pecado, Deus não abandona seus filhos. Agora chegamos à pergunta central: quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Surpreendentemente, a Bíblia nos dá uma resposta direta apenas para Adão. Em Gênesis 5:5, lemos que Adão viveu 930 anos antes de morrer. Mas sobre Eva, a Bíblia permanece em silêncio. Por que será que não temos informações claras sobre a morte de Eva? Alguns estudiosos acreditam que isso pode estar relacionado ao contexto cultural da época em que o texto foi escrito. Na sociedade antiga, a narrativa geralmente se concentrava nos homens, especialmente em figuras de autoridade ou líderes, como Adão. Por outro lado, o silêncio sobre Eva também pode ser um convite à reflexão. Eva é uma figura central na história da criação e na introdução do pecado no mundo, mas sua morte não é o foco. Isso nos lembra que, muitas vezes, a Bíblia não detalha tudo. Ela nos dá o suficiente para entendermos o plano de Deus. Para entender por que Eva não teve sua morte registrada, precisamos considerar o contexto cultural da época. Na antiguidade, as genealogias e registros históricos priorizavam os homens, especialmente aqueles que eram considerados chefes de família. Mas isso não significa que Eva tenha sido menos importante. Na verdade, ela é chamada de mãe de todos os viventes, em Gênesis 3:20, destacando seu papel central na criação. Sua contribuição para a humanidade vai muito além de ser apenas a esposa de Adão. Ela é a origem da vida para toda a humanidade.
A morte de Adão e Eva nos lembra de uma verdade essencial. O pecado traz consequências. Eles foram criados para viver eternamente no Éden, mas o pecado trouxe a morte física e espiritual. Mas mesmo em meio à tragédia, Deus ofereceu esperança. Ele prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Essa promessa aponta para Jesus Cristo, que veio para restaurar tudo o que foi perdido no Éden. O fim de Adão e Eva é um lembrete poderoso de que, apesar de nossas falhas, Deus sempre tem um plano de redenção. Além da Bíblia, existem textos antigos, como o livro de Adão e Eva, que trazem histórias fascinantes. Segundo esses textos, Adão teria recebido uma visão do futuro e entendido o plano de Deus para a redenção. Há também relatos de que ele teria sido enterrado no mesmo lugar onde foi criado, um simbolismo que destaca sua conexão com a terra. O que podemos aprender com a história de Adão e Eva? Que nossas escolhas têm consequências, mas também que Deus nunca nos abandona. Mesmo no pior momento, Ele oferece redenção e esperança. E essa mesma promessa está disponível para nós hoje.